Olá, pessoa linda da internet, tudo bem com você? Meu nome é Vitor Vieira e hoje a gente vai falar sobre Drive My Car, esse filme gigantesco em todos os sentidos, que fala muito sobre os impactos daquelas situações quando a gente deixa de dizer algo importante para aquelas pessoas que a gente ama. Além disso, ele também trata uma forma que, ao meu ver, é bem efetiva de resolver traumas que podem nos deixar estagnados por anos e anos de nossas vidas. Mas antes de entrarmos em todos esses assuntos que o filme nos traz, não esqueça de curtir, de se inscrever e de ativar o sininho para não perder nenhum novo vídeo que eu postar por aqui. Resumidamente, esse filme conta a história de Yusuke Kafuku, um ator e diretor japonês que depois de 2 anos da morte da sua esposa ainda tá sofrendo, mas tá sofrendo aquele luto pesado. Até que um dia ele tá lá tentando levar a vida dele de boa e recebe um convite para dirigir uma peça em Hiroshima. E é então que ele conhece a Misaki, que é designada para ser a motorista dele enquanto ele tá trabalhando nessa peça. No início ele não gosta muito da ideia, ele é um cara muito ciumento com o carro dele, mas depois que ele faz um test drive, ele acaba dando o braço a torcer, porque ela dirige muito bem, velho. Mas logo nos primeiros dias fica aquele clima meio esquisito, eles não se falam muito bem, só que aí os dias vão passando e eles vão conhecendo um pouco mais um do outro, vão entrando um pouco mais nas histórias um do outro, até que o compartilhamento dessas histórias levam eles a descobrirem segredos um do outro, segredos esses que revelam um grande sofrimento de ambas as partes, e é a partir desse sofrimento que uma ligação muito forte entre os dois personagens é criada. Olha, tanto na sinopse oficial, quanto em todos os outros lugares que eu li sobre esse filme, que eu tentei me informar melhor sobre ele, diziam a mesma coisa, que era uma história de um ator, 2 anos depois da morte da sua esposa, que estava tentando superar o luto de alguma forma, mas logo que eu comecei a ver o filme, eu notei que tinha uma certa diferença, porque ele começa contando a história pregressa desse resumo. Até aí tudo bem, a história contar um pouco da vida pregressa do personagem, mas aí o tempo foi passando 10, 15, 20, 30, 40 minutos e foi então que os créditos iniciais começaram a aparecer. Sim, isso mesmo, os créditos iniciais, aqueles nomezinhos que aparecem no começo de todo o filme, foi aparecer só depois de 40 minutos, ou seja, 40 minutos desse filme é só uma grande, gigantesca e enorme introdução. Nessa hora eu entendi um pouco do ponto de vista da galera que dizia que esse filme é arrastado. De fato, eu nunca vi um filme começar depois de 40 minutos de exibição. Porém, eu tenho que admitir que esse começo, pra mim, pelo menos, não foi nada monótono, muito pelo contrário. Na verdade, essa primeira parte eu achei incrível e se o desfecho dela fosse diferente, dava pra fazer um filme muito bom só a partir dela, só com aqueles personagens, só com aquele clima, só com o desenrolado que acontece ali, entendeu? Seria, óbvio, um filme completamente diferente, com desfecho e mensagens diferentes, mas seria um filmaço, tenho certeza disso. Eu não vou falar muito mais, porque senão eu vou estar dando spoiler sobre algo que tem impacto no futuro, mas o importante pra mim é que sim, apesar de ser algo muito incomum e que me causou muita estranheza, esse pré-primeiro ato foi uma parte do filme que eu achei muito boa. Quando o filme finalmente começa, ele assume uma pegada mais diferente e ele conta essa história basicamente em 2 núcleos, por assim dizer. O primeiro núcleo mostra o protagonista trabalhando com os atores em sua nova peça, ele interagindo dia a dia na decoração do texto, principalmente com um desses atores que ele teve uma ligação no passado. E o segundo núcleo se passa essencialmente dentro do carro durante as viagens e mostra a construção de intimidade que o Yusuke vai tendo com a Misaki, entendeu? Com a motorista dele. E mais ou menos a partir da metade do filme, esses núcleos eles vão meio que se misturando e conforme essas histórias vão se intercalando, conforme a Misaki vai entrando no núcleo dos atores e os atores vão tendo contato com esse universo de Yusuke e Misaki, o filme vai ganhando mais força. É aí que ele começou a me pegar e a me engajar de verdade, entendeu? Não que eu não já tivesse curtindo um certo engajamento, mas é a partir daí, mais precisamente depois
depois de uma cena do jantar que ele começou a me pegar com força, sacou? E sim, pra chegar aí demora um pouco, é lá pra 1h30 de filme. Só que pra mim, quando os acontecimentos dessa minutagem do filme começaram a surgir na tela, surgiu com uma força tão grande, mas de forma tão natural que parecia que eu tava presenciando o nascimento genuíno de uma amizade. E foi só então que eu comecei a entender por que o diretor demorou tanto tempo pra chegar nesse ponto. Era como se ele quisesse que a gente fosse se acostumando, se ambientando, digerindo cada diálogo pesado antes do próximo. Acontecia um diálogo de muito impacto e aí o filme dava uma pausa grande pra gente se acostumando, pra gente ir pensando sobre aquilo que a gente acabou de ver, e aí acontece outra coisa de impacto e mais um grande tempo pra gente ir realmente digerindo tudo que estava sendo mostrado. A direção é do Ryusuke Hamaguchi e pra dar esse efeito de digestão na gente, ele não tem a menor pressa de contar a história dos personagens indo do ponto A pro ponto B. Em cada viagem de carro, o diretor fazia questão de mostrar vários takes do percurso e muitas vezes só com som ambiente. Não tinha música, não tinha diálogo, não tinha nada. Só tinha aquela zoada do pneu passando pelo asfalto, entendeu? E mais uma vez eu entendo sim muita gente que ficou incomodada com isso, muita gente que ficou impaciente, mas o diretor já tinha conseguido me comprar, eu já tava engajado, já tava dentro da história, então pra mim passou super de boa. Mas é claro que pra ajudar a passar esse tempo, o diretor aposta numa fotografia muito bonita, ele mostra diversas paisagens da cidade, ele mostra arquiteturas de pontes, de túneis, de campos abertos, dos emaranhados das avenidas japonesas, sempre se valendo de takes muito amplos. A câmera pegava o carro lá bem pequenininho no meio de uma vastidão de coisas acontecendo. Tem cenas realmente muito bonitas aqui que dava pra você pausar o filme e mandar fazer um quadro. O Hamaguchi também gosta de brincar em várias cenas que cabem em várias interpretações diferentes. Por exemplo, tem uma parte que o protagonista tá bem triste, mas ele não consegue chorar por algum motivo, e aí ele tem que ficar passando um remédio no olho, sabe? Tipo um colírio. E aí nessa cena específica que eu tô falando, quando o remédio escorre pelo olho, a câmera foca bem no rosto do personagem, que parece que tá chorando, entendeu? É como se fosse uma imagem representando o que ele tá sentindo, mesmo sem colocar efetivamente pra fora esse sentimento. Deu pra entender mais ou menos o que eu quero dizer? Falando agora dos personagens, vamos começar pelo protagonista, Yusuke, interpretado pelo Hidetoshi Nishijima. O Yusuke é sempre muito contido, mesmo quando a situação cobrava uma atitude mais energética dele, sabe como é? Tem uma cena logo no início que ele chega, você pensa que ele vai fazer alguma coisa, você torce pra ele fazer alguma coisa e ele simplesmente quebra a sua expectativa de um jeito que você fica... Meu amigo, não, pelo amor de Deus. O personagem sofre com uma perda muito grande e a gente, como espectador, sente isso na atuação dele, entendeu? É algo que realmente transparece ao longo do filme. Você vê que ele é um cara que evita conflitos a todo tempo, sempre se retraindo, sempre se anulando, sempre contornando conflitos para tentar manter aquilo que ele tem ainda. É como se ele fosse muito apegado às poucas coisas boas que ele ainda tem na vida dele. E pensando agora, talvez isso até justifique o apego dele excessivo com o carro, como se fosse um objeto que ele tivesse há muitos anos e que de alguma forma remetesse a uma vida que ele um dia teve. Só que com o tempo a gente vai vendo o preço que ele tem que pagar para manter todo esse apego ao passado, para manter todo esse comportamento de não vou entrar em conflito com ninguém. E é justamente quando o personagem começa a colocar algumas coisas para fora é que a gente vê o poder da interpretação desse ator. Conforme ele vai se abrindo, a interpretação vai crescendo, o personagem vai crescendo junto com a história, e tudo isso misturado vai ganhando um poder muito grande. Eu assistindo senti um misto de angústia, um misto de tristeza e também de reconhecimento, porque eu acho que todo mundo já viveu situações que não queria se dispor de alguma forma. A gente também tem a Misaki, interpretada pela Toko Miura, que no filme faz a motorista do Yusuke. Ela é sempre muito na dela, muito introvertida, muito profissional e evita ao máximo expressar qualquer tipo de emoção. Véi, tem uma cena que eu até achei bem engraçada, que é quando o Yusuke começa a elogiar ela pra uma galera, tá ligado? E aí ela faz uma cara de bunda, velho. Essa cena representa muito a personagem.
A Misaki é muito cuidadosa com as palavras, tanto que quando ela acha que fala demais, ela sempre pede desculpa. Isso acontece 2, 3 vezes no filme. E ela esconde um passado de muito sofrimento, que toda vez que vem um pouco à tona uma parte da história dela, Drive My Car ganha um peso completamente novo para o desenvolvimento da história. E é claro que eu atribuo essa densidade à interpretação da atriz, que faz um trabalho muito impressionante, ao meu ver. Ela o tempo todo tá controlando muito as emoções. Você olha pra cara dela, parece que é alguém que realmente não tá sentindo nada. As expressões, o jeito de andar, é tudo muito frio, tudo muito blasé, sabe? Só que quando ela olha, cara, quando ela bota um olhar, é algo tão forte, tão expressivo, que mesmo contrastando muito com a falta de expressão de todo o resto, você entende exatamente o que ela tá sentindo, o que ela quer dizer. Temos também aqui a Otto, vivida pela Reika Kirishima, que faz o papel da mulher do Yusuke. Ela aparece pouco, mas a construção da personagem é muito boa e a interpretação da atriz também é excelente. Ela faz aquela esposa boazinha, aquela esposa dedicada, mas que lá no fundo guarda um grande segredo que ninguém pode saber. E por último temos o Koji Takatsuki, vivido pelo Misaki Okada. Aqui ele faz um dos atores que mais interagem com o Yusuke durante a história e é o personagem com certeza mais explosivo de todos. Ele é sempre muito impulsivo, é sempre daquelas pessoas que fazem primeiro e geralmente se arrependem depois. E no geral a interpretação do ator até que tá boa, só que tem uma parte do filme que a gente precisa comprar uma ideia de que o personagem é doidão, é completamente descontrolado, é como se fosse uma besta enjaulada e quando esse momento chega, eu tenho que admitir, a cara dele é muito de almofadinha e simplesmente não me convenceu. E vamos finalmente às mensagens desse filme, e a primeira delas é sobre sentimentos reprimidos. O filme fala muito sobre aquelas situações que a gente não externaliza sentimentos por medo de julgamentos, por medo de perder alguém ou perder alguma coisa. Só que o filme ele leva essa discussão um pouco mais além e nos questiona o tempo todo sobre até que ponto isso pode machucar a gente, até que ponto isso pode deixar nossa vida completamente estagnada, sem perspectiva nenhuma. Será que deixar as coisas mais claras, mesmo correndo grandes riscos de perder alguma coisa importante, já não seria o suficiente para deixar nossa cabeça, nossa alma mais leve? Ou será que o melhor caminho de fato é a gente se resguardar, mesmo perdendo grandes oportunidades de esclarecermos tudo, de deixarmos tudo em panos limpos? E essas discussões, esses questionamentos já puxam para a segunda mensagem, que é sobre conexões com as outras pessoas. Às vezes os sentimentos permanecem reprimidos por tanto tempo que fica tarde pra gente resolver algumas pendências. Às vezes a pessoa simplesmente não tá mais lá, ou a época que a gente tinha pra resolver já passou há muito tempo. E nesse momento, talvez uma das pouquíssimas soluções que podem nos salvar do completo desmoronamento seja justamente a conexão com as outras pessoas, o sentimento de amizade, o compartilhamento das dores. Eu já vivi alguns momentos desse e eu posso dizer, pelo menos pra mim, eu aprendi e percebi o quanto pode ser reconfortante, o quanto realmente pode salvar a gente dividir as pelejas, aquele negócio que você não aguenta mais, entendeu? Aquele fardo que é muito pesado você carregar sozinho. Só você sentar com aquele seu amigo, tomar uma cerveja e vomitar os seus problemas, já pode ser um imenso diferencial entre você seguir em frente com a cabeça erguida ou você surtar de uma vez. Dito isso, vamos ao veredito. Ver ou não ver? Eis a questão. Bom, Drive My Car é um filme realmente desafiador, não apenas pela sua duração, que é de 3 horas e, diga-se de passagem, é uma senhora duração, mas também pelos momentos de longas pausas contemplativas, onde praticamente nada acontece. E, velho, se você não tem paciência de ver desenvolvimentos tão longos, tão arrastados, pessoas viajando de um ponto para outro, às vezes sem dizer uma só palavra, talvez realmente esse filme não seja para você. Mas se a sua ideia é entrar de cabeça numa experiência imersiva sobre o comportamento das pessoas, sobre relacionamentos e comunicação interpessoal, mais precisamente a falta dela, vá fundo. O filme traz uma reflexão maravilhosa. Para mim valeu
cada minuto investido. O final desse filme é muito fofinho, velho. Mas eu quero saber o que você achou. Você achou muito chato, muito longo? Talvez se esse filme fosse um pouquinho menor, você teria se interessado mais? Ou não, você acha que realmente valeu o Oscar de melhor filme estrangeiro? Fala aí nos comentários, pô, vamos trocar essa ideia? Mas antes de ir embora, não esqueça de curtir, de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum novo vídeo que eu postar por aqui. Fechado assim? A análise desse filme chegou ao fim, mas se você quiser continuar conversando comigo sobre cinema, eu vou deixar 2 vídeos para você clicar. Mas se você já tiver aqui, eu espero que sua semana seja maravilhosa. Eu vou ficando por aqui e valeu!